Romeu, fala para nós seu nome completo e a sua data de nascimento. Romeu Jaenick. Nasci no dia 23 de julho de 1950. Você nasceu em Juiz de Fora? Nasci em Juiz de Fora. E em que bairro? Nasci hoje é o bairro Democrata. Era uma antiga Vila Augusta. Era a Vila São Vicente do Borboleta, a Vila Augusta, que hoje é o bairro Democrata, e a Vila Quintão, que hoje é o bairro dos Castelos. Eram vilas, restos de fazendas. Seu pai e sua mãe trabalhavam com o quê? O meu pai, ele era militar, da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele era militar músico, entendeu? Tocava clarineta. E minha mãe era uma pessoa doméstica do lar, né? E esse sobrenome Jaenick vem da onde? Jaenick, ele tem uma origem alemã-polonesa. Lá de cima da Alemanha, beirando lá com a Polônia, entendeu? Então, o sobrenome está. Meu bisavô, ele veio, na época que estavam construindo essa estrada de ferro, Rio de Belo Horizonte, de fora até Belo Horizonte, até Rio, e também essa estrada, a União Indústria, ligando Rio de Fora ao Rio, entendeu? Ele mexia com agronomia. Ele veio para Juiz de Fora mais ou menos em 1860, por aí, para ser agrônomo. Então ele veio trabalhar nas fazendas, daquelas fazendas que vai para a Baixada Fluminense, que é aquela região que vai para a região dos lagos, aquelas fazendas da época imperial. Aí ele ficou trabalhando ali. Quando ele soube que estavam construindo a estrada de ferro e a estrada de rodagem na indústria, ele optou e ele teve a oportunidade de ter sido convidado e veio trabalhar nessa região aqui perto de Juiz de Fora, entendeu? E estava em Juiz de Fora, que foi quando meu pai nasceu desculpe, meu avô nasceu e meu avô, o pai do meu pai, ele era cervejeiro. Trabalhava na Juiz de Fora, tinha mais de 30 fábricas de cervejas espalhadas pelos cidades pequenas, com mais de 30 fábricas de cerveja. E ele trabalhava na cervejaria ali, na Descida do Morro da Glória, ali onde é aquela faculdade ali, que se não fugiu o nome da faculdade, Descida do Morro da Glória, do centro. Ali era uma cervejaria, ele trabalhava naquela cervejaria, como cervejeiro, entendeu? Então, fala por aí, entendeu? E seu pai e seu avô, eles tiveram alguma relação com esses alemães, com essas pessoas que vieram de fora, em relação à ginástica? Não. A ginástica surgiu na minha vida através do meu irmão mais velho que eu, que fazia parte como você já conheceu bastante, né, historicamente, do Clube Ginástico de Juiz de Fora, que foi fundado em 1909 aqui em Juiz de Fora. Seu irmão tinha mais ou menos quantos anos quando entrou para o Clube Ginástico? Meu irmão já tem uns 15, 16 anos, entendeu? Ele ficou lá uns 4 anos com ginástica. Isso mais ou menos que época, Roma? Década de 50? Década de 60, entendeu? Mais ou menos eu entrei com ginástica em 1965. Meu irmão deve ter entrado em 1960, 61. Você entrou com 15 anos para o Clube Ginástico? Ele que me levou. Porque existiam as aulas de ginástica, dadas pelo professor Ítalo, que era ligado ao estilo de ginástica alemã, mesclado com calistenia. Eram umas aulas muito gostosas para a época, tinha um furor muito grande, entendeu? Aí as aulas eram dadas na terça e na quinta-feira à noite. E depois ele dava aula nos aparelhos, dava aula de ginástica geral e depois dava aula nos aparelhos para quem quisesse. Nem todos queriam fazer nos aparelhos, porque queriam para jovens, coisas assim, ficavam para fazer aula de ginástica nos aparelhos. E aos domingos era dia livre para o pessoal ir para lá e fazer ginástica à vontade. Então aos domingos tinha o basquete no clube, que era feito na quadra externa. E na parte interna ficava o pessoal da ginástica. Aí um dia meu irmão me levou no domingo lá, entendeu? Para mim conhecer, ver, vai lá que sabe se você gosta. Lá eu comecei a frequentar os domingos com ele. Aí um dia o Ítalo falou assim: por que você não vem para as aulas à noite? Eu falei: bem sim, é lógico. Pode vir ver se você gosta. Não, o Ítalo não tem que ser sim. Ele queria mesmo, ia por ali, vem fazer aula, vem ver se você gosta. Aí comecei a frequentar as aulas à noite e aos domingos, entendeu? No início. Depois eu virei sócio de ginástica. A qualquer hora eu queria, fui assim,
melhorando, né, como ginasta, né, da época, né, do estilo da época, né, e comecei também a ter uma relação muito grande com o pessoal do Rio de Janeiro, que era o pessoal que trabalhava no Clube Ginástico Português. Não sei se eu vou falar um dia o pessoal, era o Arruda, que era o Pedeu, era o Mário César, era o Paulo Felipe, tinha os dois irmãos, Chico, e tinha o Guilherme Atibol também, que tinha voltado, tinha uma especialização no Japão, que era professor federal do Rio, né, funcionava lá na Praia Vermelha, e ele era professor e também participava dos treinamentos do pessoal. Esse contato se deu através do clube ginástico? Não, através de eu pessoalmente. Eu tinha um amigo que morava no Rio, eu também conhecia aqui o pessoal da ginástica aqui. Aí eu passei a frequentar no final de semana também lá, treinando com eles, entendeu? Ia para lá, me recebiam muito bem, me apoiavam, entendeu? Ele tinha interesse assim, que eu virasse um ginasta mesmo de verdade. Eu nunca fui um ginasta assim, buscando treinamento para competição. Eu sempre fui um ginasta amador. Eu gostava de fazer a ginástica e não fazer para, vamos dizer assim, ser um ginasta competitivo. Muitas vezes eles queriam que eu treinasse com a competição e entrasse como ginasta avulso, coisas assim, não, vem aqui, o que eu gosto, faço o que eu gosto, eu quero me sentir bem. E eles respeitavam muito, gostavam de mim, fiz uma boa amizade com todos eles, entendeu? Depois, futuramente, passei a ter muitas vezes trabalhar profissionalmente com eles. Tinha também do Hans, que era professor do fundão também de ginástica, entendeu? E ficava aquela turma ali, treinando por ali, entendeu? E eu no meio dele lá. E você, então, se apaixonou pela ginástica no clube, né? Mas antes de você entrar no clube, ali até os 15 anos, você teve algum envolvimento com outra atividade física? Eu fazia futebol. Eu jogava futebol. Eu jogava na segunda divisão do time do Estrela Mineira, antiga Ferreira Guimarães, tinha uns times muito bons. Eu era um molecão, né? Eu começando no começo, eu jogava descalço mesmo. Depois passei a colocar chuteiro no pé. E depois eu passei a treinar também um pouco de futebol no esporte com futrica. Mas ali eu entrei para o ginástica. Então eu já comecei a misturar a postura da ginástica no futebol. Foi perdendo aquela maleabilidade, aquela ginga que o futebol necessita, né? A ginástica era mais rígida, mais quadrada, mais, né, retilínea, né? Eu perdi, eu falei, não, já está na hora de eu caçar. E um dia aconteceu um fato muito interessante, que ficou marcado assim, de uma forma assim, pitoresca e até lúdica na minha vida. Nós estávamos fazendo um jogo de segunda divisão, né, no campo de esporte, sabe? E nós já estava no ginásio, e estava lá com 16 anos, por aí, 17, né? Aí eu já jogava lá atrás, na armação do time lá atrás, né? Uma bola estava lá para frente, depois tinha uma graminha macia, eu comecei a fazer uns saltos ali, entendeu? Aí na arquibancada gritaram assim, não sei o que, palhaço, você tem o nome do neném, mas aqui não é circo não, você está no lugar errado. Eu falei assim, obrigado, daquela brinqueira assim, que eu vi uma coisa da minha forma molecada, né? Aí eu falei, Deus, né? Futebol não está tendo um significado para mim não, né? Aí fiquei só nas peladas entre amigos, entendeu? De vez em quando, encontrar os amigos, peladinha. E fala para mim um pouco sobre o Ítalo como professor. O Ítalo é o seguinte, antes do Ítalo, teve lá o professor dele, que foi o Caetano Evangelista. Então o Ítalo foi fruto do Caetano Evangelista. E dizem, por isso o Caetano diz que ele era muito grande professor, cheio de princípios, de normas, muito bem formado, princípios profissionais e pessoais dele, entendeu? E o Ítalo, ele trabalhava com o pai dele, isso o Ítalo narrando para mim, contava o Ítalo gostava muito de contar a história da vida dele, ele era muito assim, historiador também, entendeu, né? E ele contando que ele chegou no ginásio por acaso, entendeu? Que ele trabalhava com o pai dele na feira, e ele era muito forte, baixinho e forte, que ele ajudava a pegar aqueles sacos de grãos, né? Saco de arroz, saco de feijão, saco. Então ele gostava de fazer força, né? Então ele ficou sabendo do clube de ginástica, foi lá. E aconteceu uma coisa, que o Caetano gostou dele, que ele é um rapaz criado era um lugar jovem, né? Com princípios muito bons, de família italiana, né? Muito assim, alegre, ele era uma pessoa risonha, uma pessoa alegre, gostava, era firme, rígido em muitas coisas, mas era muito alegre, tinha um sorriso assim aberto, né? Gostava de sorrir muito.
E o Caetano, assim, vamos dizer assim, simpatizou com ele e convidou ele para vir para cá. Ele começou lá como ginasta, muito dedicado ao que chamavam na época essa ginástica ligada que chamavam na época de força combinada, ginástica A2. E nos aparelhos, o Caetano foi conduzindo ele, gostava de fazer parada num braço do outro, né? Aí o Caetano foi conduzindo ele nos aparelhos. E devagarzinho ele foi assim entusiasmando e virou apaixonado e foi um grande ginasta no estilo da época, entendeu? O Ítalo foi um ginasta, pode dizer que de respeitado, entendeu? E o Ítalo, juntamente com a ginástica nos aparelhos, ele trabalhou também com ginástica de dupla, com o Paulinho, e de trio, com o Paulinho, o Ervilha e ele, entendeu? 3 pessoas. O Ervilha trabalhava como detetive na Polícia Civil, o Paulinho tinha uma sauna e ele coordenava o ginástico. Depois passou a coordenar o ginástico, né? Então, aí o Ítalo foi desenvolvendo também nos aparelhos, entendeu? E para a época, quando eles faziam também essa parte de dupla, de trio, eles faziam muitos shows nas boates do Rio também, eles gostavam, eram convidados, entendeu? Para fazer essa parte, aquele show de boate, assim, que era muito comum levar em cassinos, né? Aquelas coisas que eles iam fazer show também. E o Rio foi vivendo esse meio assim. Nesse tempo também, eles conheceram um comediante da época não sei se você é mais jovem, o Anquito. O Anquito é da técnica de José Trindade, Anquito, Oscarito, foram os grandes comediantes, Liana, que é uma atriz, aquela fase que o Watson Macedo era um grande produtor das chanchadas brasileiras, né? E eles ficaram conhecendo o Anquito. E o Anquito estava começando a vida artística dele, entendeu? E o Anquito tinha sido um grande ginasta de ginástica de dupla, entendeu? Muito de salsa, saltava muito bem, tinha uma habilidade corporal muito grande. E o Anquito ensinou muita coisa para eles. E aos domingos, eles iam lá para Copacabana, onde o Anquito tinha o ponto dele lá de praia, ficava fazendo os exercícios dele lá, e ficava aprendendo e treinando, e aprendendo assim, eles brincavam, né? Os detalhes, né? Eles brincavam, vamos usar esse termo na época, né? Os pulos do gato que o Anquito tinha. Ele era um cara muito performático nessa área, entendeu? Eles ficavam lá e o Ítalo depois foi passando aqui em Juiz de Fora, ele era muito versátil, tudo, foi melhorando cada vez mais. Aí o Caetano foi puxando o Ítalo para dar aula também, foi entusiasmando o Ítalo da aula, entendeu? Ele é fruto do Caetano, foi puxando o Ítalo para dar, isso foi contado por ele, entendeu, né? Então ele foi puxando ele para dar aula, e ele foi entusiasmando. E o Ítalo tinha entusiasmo para dar aula. Todas as pessoas que eu vi no ginásio se admiravam dele. Ele chegava na hora certa, acho que não sei se 7 horas, ou começava, mas é mais que hora certinho, entendeu? Na hora exata ele estava lá para dar aula, os alunos esperando, mas não atrasava um segundo, morava do lado, mas bem vestido, próprio para a aula, animado, fazia uma preleção assim de 5 minutinhos, sempre com um assunto interessante. Ele era muito gostava de ler, ele tinha uma cultura assim muito forte, entendeu? E gostava, tinha um certo, aquela coisa que eles falam no tempo de Jesus, né? Facilidade para falar, o dom da palavra, que é a facilidade para desembaraçar algo que ele queria desenvolver, entendeu? Então, e depois mandava ele. Aula brava, não importava se esse dia tinha chovido, tinha 10 alunos, a média de alunos no curso, quando na minha época eu frequentei, era de 30, 35, 40 alunos. E as aulas eram coletivas? Coletivas, mas só masculino. Tinha, né, depois para as aulas femininas dava em outro horário, assim, que ele dava aula em outro horário. Nesse dia foi aula coletiva. E vocês faziam o quê? Os aparelhos, a ginástica de solo? Não. A gente fazia aula mesmo, entendeu? Geralmente a aula era aquela aula tradicional da calistenia e da ginástica europeia que eles herdaram, né? A ginástica sueca, a ginástica alemã. Começava sempre com a marcha. Marchando, depois saltitando de frente, de lado, depois correndo, ficar corrida normal, depois correndo assim, sinuosa, aquela coisa tradicional do antigo mesmo, sempre nesse tipo de aula, não mudava não, sempre caminho no detalhe de aula, entendeu?
As aulas eram praticamente a mesma coisa. Depois vinha séries de braço, de perna, de flexibilidade, e no final era o famoso arroxo do abdominal. Cascava o abdominal, entendeu? Os caras, né, gostavam mesmo de... Então, cada coisa sempre tinha essa forma, assim, em geral, de ginástica tradicional mesmo. Quando acabava essa parte, que durava 1 hora, era de 8 às 9, ele fazia um leve finalização de aula, comentando alguma coisa, tem um assunto interessante, falando sobre a aula, elogiando a turma, fechava a aula e deixava livre até as 10 horas para quem quisesse aprender os aparelhos. Aí geralmente uma turma assim, uns 20 ficavam, entendeu? Sempre tinha que se gostava, então ele levava para o cavalo, ensinava o movimento. Ele ensinava também os aparelhos. Fazia, ensinava, demonstrava, ele tinha o prazer de subir no aparelho e mostrar. Ele tinha esse lado assim, que a gente chama assim, né? Ele era vaidoso com o trabalho que ele desenvolveu. Ele tinha assim, uma vaidade, ele tinha um prazer de mostrar aquilo que ele fazia dele, e ele fazia dele. Entendeu? E baseando naquela ginástica da época, a ginástica que veio dos alemães, tá, né? E assim, que calcificou no Brasil nos anos 30, 40, sabe entender, né? Sim. Então, por isso que quando eu fui fazer aula no Ricos, eu vi que a ginástica era diferente. Era mais solta, mais flexível, já buscava flexibilidade do corpo assim, total, já buscava movimentos mais de impulso, não de força, porque na época dele tudo que se fazia terminava fazendo movimento de força, fechando com força, mostrando a força. Eu fui ver que a ginástica vai voltar. Eu não gostava de fazer força. Eu gostei de lidar com o pessoal do Rio, que lá a gente usava somente o impulso corporal. Então foi outra linha que já tinha surgido, vindo da Europa, dos alemães que passavam por aqui, dos japoneses que estavam trazendo uma ginástica mais modernizada na época. Eu fui encaixando nesse sentido lá. Ô Roma, uma coisa que sempre me intrigou e talvez essa tua fala ajude a explicar. Quando o nosso curso foi criado aqui na UFJF, o Ítalo era um dos expoentes, né, da ginástica na cidade. E eu sempre me perguntei por que ele não foi convidado para ser professor do curso. Tem a ver com essa desatualização do que estava acontecendo? Não, eu acho que nem tanto. Porque quando o curso foi fundado aqui, tá, o Ítalo não tinha diploma de curso superior. O Ítalo entrou na educação física através do Caetano. Tipo assim, quando aquele pessoal na época seguia exército, saía do exército, não tinha conhecimento daquela ginástica militar, voltava para a cidade pequenininha do interior, eles chamavam eles para dar aula nos colégios de educação física, não tinha professor. Então, isso nunca houve nenhuma rejeição em relação a isso, nunca houve nenhuma assim, discriminação em relação a isso, entendeu? Ele não foi convidado, quem constituiu o curso aqui foi o Carlos de Campos Sobrinho, foi o Carlito. E quando o Carlito chegou, ele procurou e apoiar o Aldemir Negrão. O suporte do curso foi o Aldemir Negrão. Possivelmente, se não fosse o Aldemir Negrão, não haveria o curso de educação física. O Aldemir Negrão que buscou o Carlito, trouxe o Carlito, apoiou o Carlito, e o Carlito que foi desenvolvendo o curso. A gente até comentava que o curso andava na pasta de mão do Carlito. Não tinha essa facilidade que hoje, computador, essa facilidade, né? Sentar na maquininha de geografia dele, fotografar, arquivar, guardar na pasta dele, entendeu? Então, eles foram convidados professores formados. Alguns tinham recém-chegado da UFMG, como professor, formou lá, foi colega de turma lá, sabe? Então, eu fui colega dele. O Augusto Gotardel. Juninho. Tinha um milheiro aqui já formado, também que tinha formado na UFMG, e tinha Inês Pimenta também formada, também foi formada no UFMG. A Inês Pimenta, você conheceu ela já? Conheci de nome, né? Não conheci pessoalmente. Então a Inês Pimenta, ela apresentou tem muito tempo, entendeu? Então eles convidaram esses professores, entendeu? E o Mileto, no início, o Mileto gostava muito da aula de ginástica básica, geral, né? Tá? Primeiro período. Aí o Mileto pegou essa parte de ginástica tranquilamente, ele era bom nisso, não é difícil dar aula de ginástica, quem gosta de ginástica, né? Agora, quando vai ficando mais específico, vai complicando, mas hoje em dia não é bom. E o Mileto também mexia com fisioterapia, ele era muito competente nessa parte. Então não chamaram o Ítalo por esse motivo. Entendeu? Porque não tinha graduação para ser um professor universitário.
Ele não fez nem aqueles cursos de reconhecimento de... Isso ele fez, né? Fez pela antiga, pela diretoria de esportes Minas Gerais. Tanto, aliás, ele não fez o curso, pelo contrário, ele era convidado para dar o curso. Sem diploma. Entende? Não, porque ele era muito bom, era o único que sabia ginástica em Minas Gerais. Quer dizer, se passasse na fronteira, né, chegasse na cidade do Rio de Janeiro, acabou. Lá tinha muita gente boa. Mas para cá não tinha, em Belo Horizonte ninguém sabia ginástica. Sabia sim que a ginástica de acrobática, ginástica de trampolim, nos antigos trampolim de madeira que eles usavam, né? A ginástica assim, geral, que eles chamavam de acrobática, você sabia, tinha uma noção boa disso, sempre teve isso. Mas ginástica voltada para ginástica mesmo, artística, o Ítalo era convidado para dar aula nos cursos curso de aprimorar conhecimento de professores, de atualização de professores. O Rômio, a gente está falando da ginástica, como é que era, fora o clube ginástico aí da década de 60, 70, que outros espaços de ginástica haviam na cidade para prática? Não tinha ginástica. O Juiz de Fora tinha mais de 12 campos de futebol em volta dele. Ali onde a antiga reitoria, hoje é uma, era um campo de futebol. Entendeu? Atrás do Grêmio tinha 2 campos de futebol. Aqui embaixo, descendo aqui na subida para o Cristo, tinha um campo de futebol. Está todo lado de esporte contar. Futebol, então, era sem contar o esporte, pneu básico, píquel, né? Times já profissionalizados, né? Então, era o futebol que mandava. E tinha, fora isso, tinha o ginástico, tinha o basquete, e depois implantou o vôlei feminino. Tinha o vôlei, o basquete masculino e o vôlei feminino. Tinha o Bom Pastor, que tinha a natação, tinha o esporte da natação, mas ginástica, somente o ginástica conhecia ginástica. E tinha os colégios também, que, né, né? Tinham muitos bons, fiz aula com todos eles. Eu estudei no colégio estadual. Então, vira e mexe, professores de outros colégios eram convidados, porque quem dava aula no colégio estadual era um tal professor Ítalo da Corso, que era o único professor formado em Juiz de Fora. Ele formou na Federal do Rio, que era na Praia Vermelha, formou, e na época veio para Juiz de Fora, ele dava aula no Granville e dava aula no colégio estadual. E ele, na época, ele era inspetor de ensino de educação física, existia tal inspetor na época, sabe? Ele era inspetor. E ele podia autorizar professores para dar aula em colégio. Aí ele autorizou o Ítalo para dar aula em colégio. Ele dava aula na parte da manhã no colégio estadual e na parte da tarde ele coordenava o Granville e dava aula no Granville, a educação física. E ele deu autorização ao Ítalo para dar aula de educação física escolar no colégio estadual, no turno da tarde. Então o Ítalo ficou autorizado, ficou habilitado nesse sentido assim, entendeu? E muitos outros professores, eu conheço, por exemplo, mais os 4 professores da época, todos foram habilitados, autorizados por ele, porque ele tinha esse poder. Quem eram eles? Você lembra os nomes? Lembro. Foi o Ítalo, que deu o estadual, foi o tal de Gilson, que dava aula também no colégio do Esgama, na Rua Bernardo, entendeu? Foi o Hélio, que dava aula junto com o Ítalo, excelente professor Hélio, viu? Foi formado não, que dava aula junto com o Ítalo da Corso no Granville, e o Major Afonso, também um major também que dava aula, foi autorizado também. Eu fiz aula com todos os 4, entendeu? E todos eles muito bons professores, entendeu? O Juarez Venâncio estava nessa turma também? Quem? Juarez Venâncio? O Juarez já veio formado. O Juarez veio depois, mas ele deu aula estadual. O Juarez, ele não tinha, ele não foi professor autorizado, já tinha passado a época do Ítalo da Corso. Ele veio formado e deu aula estadual. Não sei se formou na FMG ou foi no Rio, entendeu? Mas já veio com diploma de professor formado. E você, Romeu, ali com 15 anos entra para o clube ginástico, né? E como é que foi a sua decisão de ser professor? Foi acontecendo. Mais ou menos parecido. O Ítalo gostava muito de mim. Quando eu comecei no ginástica, o Ítalo era muito ligado a essa cultura alemã. Gostava muito, entendeu? Então, o meu nome, por eu ter um pré-nome alemão, um sobrenome alemão, o Ítalo encantou com isso também. Meu estilo, talvez, do jeito de ser, assim, branco e dourado, né? Assim, moleque, era muito ativo, sempre foi muito dinâmico, muitas coisas. Ele gostou de mim. Como o Caetano gostou dele.
Aí o Ítalo começou a me colocar da aula. Eu, com 2 anos de ginástica, quando o Ítalo também, ele era preparador físico do time do Tupi. Então, muitas vezes tinha que viajar com o time para jogar fora, decidir fora. Quando ele viajava, ele mandava, pedia, né, que eu desse a aula para ele. Eu lembro a primeira aula que eu dei, ele me entregou a aula escritinha, detalhe por detalhe, entendeu? Eu sentei assim, eu sabia que eu já fazia aula com ele, eu decorei aqui, dei exatamente aquela aula como ele tinha escrito, entendeu? Guardei por muitos anos essa aula, com a letra dele, eu não sei como desapareceu, acontece essas coisas, né? Então então fui lá e eu passava a ajudar. Depois, ele quis começou a implantar no clube também, a ginástica para crianças. E me convidou para dar aula. Tinha eu que achou que tinha jeito para dar aula para criança, e eu e o Ronaldo. O Ronaldo também era um colega meu da ginástica lá, sabe? Aí chamou o Ronaldo para dar aula para a turma masculina. E eu passei a dar aula para as gurias, para a turma feminina, entendeu? Então, molecada lá, todas as meninas de 12, 10 anos, e até máximo 13 anos, entendeu? Eu consegui dar aula para ela. Ele achava que o Ronaldo não queria dar aula para as meninas, que ainda meio tímido, talvez, não sei o quê. Ele achou que ia levar mais jeito para trabalhar com as garotas. Aí depois o Ronaldo parou e eu passei a trabalhar com as meninas e com os meninos. E dessa turma que estava lá, 3 pessoas viraram professores de educação física. O Bassoli, que foi diretor dele, a Suzana, que é casada com meu irmão, o Dalmo, que mora em Brasília, professor, já aposentou também, e meu irmão Dalmo também, que é professor, e formou, deram aula de 30 anos de fundação em Brasília, sabe? E aposentado e vim por lá, em Brasília, que a família está lá, os filhos, netos, né? Então, vários desse grupinho também, 3 pessoas saíram professores, entendeu? Aí o Wilson foi me conduzindo assim. Aí eu fui pelo gosto. Quando eu tinha 18 anos, eu já tinha definido que eu queria ser professor de educação física. Se eu não fosse professor de educação física, eu queria magistério. Se eu não fosse professor de educação física, eu seria professor de história. Eu gostava de história, entendeu? Eu me empolgava muito. Eu tive grandes professores no meu primeiro grau e segundo grau. Você estudou onde? Colégio estadual. Eu tive grandes professores, sabe por quê? Na época, a Universidade Federal de Juiz de Fora não era constituída. As faculdades eram espalhadas pela cidade. E os professores que davam aula na Federal, também, a maioria, dava aula no colégio estadual também, que eram os 2 melhores empregos, um emprego federal e um estadual. Então, eu fui aluno de... Meus professores também eram professores universitários. Então, as nossas aulas, nossas coisas, eram assim, assunto universidade, era todo dia dentro de sala de aula, porque é um que eles viviam também. Quer dizer, então, na minha geração, a geração dos meus irmãos, a geração também que eu veio, assim, logo depois de mim, foi muito assim, privilegiada em termos de aprendizagem, por causa dos professores. Por exemplo, eu fui aluno, por exemplo, do Murilo Ringel, que foi ministro de Educação do Itamar Franco, que foi ministro, que foi secretário de Educação do Itamar Franco como governador. O Murilo era coordenador, depois tive o prazer de trabalhar com ele na Faculdade de Educação. Não vim ser professor aqui na universidade, entendeu? Então, professor desse nível assim na época, entendeu? Então, ele dava aula de história aqui na faculdade aqui e dava aula de história no estadual. Sem contar o professor Pacheco, o professor Mário Roberto Zaga, entendeu? De português, Nadine, mas todos eles, Detone, todos davam aula aqui também, entendeu? Adair Lopes também, que foi diretor muitos anos aqui na Faculdade de Engenharia, entendeu? E dava aula também de desenho lá no colégio estadual. Então, nós tínhamos toda essa fartura de professores com essa gama de experiência e conhecimento que eles tinham. Então, nós fomos educados, assim, estudando estadual, mas já julgando a cabeça da gente na universidade. Então, foi muito bom para nós, para mim, essa fase nossa. Aí, depois, a universidade instalou, que antigamente o professor na universidade, ele tinha ou 12 horas ou 24 horas. Quem tinha, aqueles que tinham cargos assim de administrativo, reitor, pró-reitor, as pessoas que estão assim, tinha a dedicação de 48 horas. Aí a universidade começou a instalar a dedicação exclusiva. Eles abandonaram o estadual, fizeram contagem de tempo, estadual. Muitos deles conseguiram, não sei quanto, tipo, né?
o que a lei favoreceu, muitos conseguiram aposentar devido à idade e refizeram outro concurso na universidade. E ficaram aqui até chegar na compulsória. Entendeu? Então eu tive esse prazer de trabalhar com eles lá no estadual, ser aluno do estadual, e depois trabalhar junto com eles aqui na universidade. Até tem o professor Manuel Barbosa, que foi durante muitos anos diretor do ICBEU, que era a escola de inglês aqui de fora. Trabalhei depois com ele há muitos anos, 3 anos, 4 anos, no estudo dos problemas brasileiros, que é uma disciplina que tinha, que eram dadas aulas para todos os alunos do último curso, do último semestre, entendeu? Então era um auditório com mais de 200, 300 alunos. A gente fazia 1 hora de palestra, depois tinha 1 hora de perguntas, a gente ia respondendo o que o aluno queria saber, tirar curiosidade. E aí você decidiu fazer educação física? Fui fazer educação física. Já estava na minha cabeça. Aí quando chegou na época que eu fui terminando o 2º grau, terceiro ano científico, né? Falei, e agora? Aconteceu um lance na minha vida muito interessante. Quando eu estava no final do segundo científico, teve o 2º GEB, Estudos Sociais Científicos Brasileiros. E nesse 2º GEB, Minas Gerais foi participar e queriam levar uma equipe de ginástica. Belo Horizonte não tinha ginástica artística. O lugar que tinha ginástica artística era aqui em Juiz de Fora. Então vieram aqui, então nessa época o Bassoli treinava comigo, tinha uma Bassoli, Marquinhos, Chelsea e meu irmão, o Dalton. Eles treinavam comigo. Então, os GEGs até 18 anos parece, eu já tinha passado da idade, ainda bem não competiria, porque eu nunca gostei de competir. Aí eles vieram aqui, eles gostaram muito da ginástica dessa turminha, e nós selecionamos 2 para serem atletas da equipe mineira no GEGs. E foi o Bassoli e um garotinho chamado Michalson, entendeu? Então, aí nós fomos para Belo Horizonte, nas férias de julho, né, um pouco para terminar as aulas, o GEP seria só no final de julho. E isso foi em 1969. Aí nós passamos lá 1 mês em Belo Horizonte treinando, morando na diretoria de esportes, em Minas Gerais, aí na rua Legado Maciel. Ficamos lá hospedados e treinávamos de manhã na Faculdade de Educação Física da FMG. E lá estava o período de aula ainda. Então, vinha um carro buscar a gente, nos levava, lá a gente treinava de manhã, depois almoçava lá mesmo no RU, lá na cantina lá, e depois íamos descansar, iam voltar para a diretoria, descansar, depois jantava por lá, sabe o que é, né? E lá na Faculdade de Educação Física eu pude conviver muito com os professores também. Eles gostaram muito de mim, e os meninos foram um sucesso. Era uma ginástica assim, muito bonita, que o clube aqui, nós primávamos muito pela elegância do movimento. Um movimento bem executado, um movimento bonito, com elegância, com ritmo, entendeu? E isso que eu aprendi com o pessoal do Rio, lá do Clube de Ginástica Português. Entendeu? Foi aprendi com eles. Que não era mais a ginástica do clube. Já que o clube mantinha aquele estilo de ginástica mais típico dos anos 40, por aí, entendeu? Aquela coisa da histeria, da ginástica de aparelhos mais na fuga de força, entendeu? Então eu trouxe essa novidade para o clube. E isso admirou muito o Ítalo também. E essa ginástica mais nova também no clube, entendeu? Eu fico feliz com isso. Eu já fazia ginástica mais nova e implantei no clube. Aí nós fomos para lá, para Belo Horizonte, né? E lá o pessoal foi encantado. 2 moleques, o Bassoli com 12 anos, e o outro lá com 11, 12 também, 2 molecotes lá, e com aquela ginástica bonita, né? Flávio, bem espertinho já, sabe? Aí pronto, dali eu criei um ambiente maravilhoso, né, na UFMG. Que eu estava em dúvida se eu ia fazer da UFMG, que eu tinha um amigo lá, e meus irmãos também moravam em Belo Horizonte, um irmão que fazia era aluno do DI, onde faz a formação dos oficiais da Polícia Militar, entendeu? Ele fez escola militar lá. Então tinha onde ficar, tinha irmão lá. Ou então eu faria no Rio de Janeiro, que também eu tinha uma turma lá que me apoiava, logo eu arrumava um jeito de trabalhar, de me organizar e estaria bem situado também, entendeu? Mas quando eu fui para Belo Horizonte, aí foi essa coisa, eu criei meu irmão também lá, entendeu? O meu outro irmão também, eu tinha estudado na escola militar, da Polícia Militar lá, estava oficial, mais velho um pouquinho, já saindo oficial, fui criando coisa. Então optei pelo vestibular
e na UFMG. Dei sorte, passei. E para mim, vestibular é sorte. O vestibular é feito para reprovar, né? A prova só quem é muito bom ou quem entra com fator sorte também, né? Eu não era muito bom, mas entrei com fator sorte, né? Cheguei lá, era normal, não era esse cara, né, que eu estava dentro do normal. E também passei, fui e me instalei em Belo Horizonte. Aí, meu primeiro ano em Belo Horizonte, como aluno da faculdade, eu era o único, não estou desmerecendo ninguém, eu era o único que se entendia profundamente a ginástica artística. Foi o que eu pedi para o pessoal do Rio. E teve também uma pessoa, não sei se você foi aluno dele, que deu aula para o militar, o Sérgio Bastos. Conheceu não? Ele deu aula para o colégio militar? Não. Não, assiste essa não. Ele deu aula para o militar. Deu um grande ginasta do Rio também. O Sérgio Bastos era doido que nós competíssemos, entendeu? De Juiz de Fora, vinha para cá, treinava com a gente, nos ensinou muita ginástica, assim, modernizou nosso conhecimento de ginástica, entendeu? Sérgio Bastos, entendeu? Então, na época eu tinha aí 17, 18 anos, o Sérgio Bastos ele tinha 22 anos, perto da gente de idade, né? Então, teve isso também, entendeu? Então, eu fiquei em Belo Horizonte, sem desmerecer nada, que já tinha o pessoal da ginástica lá, mas não da ginástica artística, da ginástica acrobática, que chamavam lá, entendeu? Aí eu fiquei sendo aquela pessoa que já tinha estado lá antes, um amigo meu, o Gilson. O Gilson também era da ginástica, já levou o primeiro impulso para lá, entendeu? E eu cheguei com a ginástica mais modernizada ainda que a do Gilson. Tanto é que o professor de ginástica lá falava assim: bom, meu, nós gostávamos da ginástica do Gilson, ginástica muito bonita, um grande ginasta, entendeu? Muito bom ginasta, fazia ginástica, competentíssimo, muito competente nessa área de ginástica. Mas os professores falavam: não, mas a sua ginástica é a mais modernizada que a dele ainda. Aí eu falava assim: por enquanto, os que vêm por aí gostamos. Daqui a pouco. E o Bassoli chegando. Aí o que aconteceu? Em Belo Horizonte, no meu primeiro ano de faculdade, o pessoal do colégio lá da Nilton de Paiva, em Belo Horizonte, me convidou para dar aula lá. Então, eu conheci no primeiro ano de faculdade, comecei a dar aula no colégio Nilton de Paiva. Para mim, já tinha ginástica acrobática. Então lá tinha um professor chamado Eliel Martins, fanático por ginástica. Não, mas não vivia ginástica artística. Eu entrei lá para implantar ginástica artística. Então, ele espertamente, entendeu? Vejo de fora, falou: tem um rapaz lá, o Bassoli, que merece ir para cá. Está começando o segundo grau agora, tem um primeiro grau. E chamar, aí vai. Bem. Aí, nós pegamos, viemos aqui, né? O Eliel veio aqui na casa dele, conversar com o seu Arlindo e a dona Doralina, mãe e pai do Bassoli. Eu era muito amigo com ele do Bassoli, sabe? Ele passeia lá na minha casa, eu ficava lá, eu ia para a casa dele. Sua cria, né? Entendeu? Nós éramos assim, meio irmãos praticamente, entendeu, né? Aí mas é uma coisa assim, não de professor e aluno, não, de uma amizade gostosa, ele era um cara jovem, inteligente, conversávamos sobre tudo, sobre o que, né? Então ele conviveu muito bem. E aí e a casa dele, vamos estar domingo lá em casa, lá era muito bem recebido, o pai cabelo muito sério, né? Aí fomos lá, o Liel conversou, aí eu só disse assim: tudo bem, se o meu filho quiser, eu respeito a vontade dele. Aí chamaram o Bassoli, expressando assim: meu filho, você não vai ser isso? Eu tinha dado dica para ele já, né? Você não isso, assim, você aceita, meu filho? Você vai ter o colégio para estudar, eles vão te oferecer o colégio, vão te dar um salário mínimo, você vai treinar e vai ajudar ele. Você vai ficar precisando falar que está trabalhando. Você vai ter duas funções: você vai estudar, vai treinar e vai ajudar ele. Ele é o professor coordenador geral do colégio, né? Que já, inclusive lá na faculdade de Paiva, já tinha implantado educação física para universidades, né? Então você vai ajudar ele. O Bassoli tocou. Aí eu só ali levantamos, você falou assim: mas só tem um detalhe. Rômulo, estou te entregando meu filho, viu? Eliel, eu te respeito muito, gosto muito de você é uma pessoa, eu tenho certeza, o Rômulo falou muito de você não tem problema nenhum. Mas é um amador, de família grande já, cara, uns 35 anos, muito competente. Quem vai morar com o Bassoli no dia a dia é o Rômulo. Aí eu fui perguntando e viu o Bassoli. Bassoli tinha o quê? 15, 16 anos? Petinho, nessa época tinha 13 anos, está terminando no primeiro grau, tinha 13 anos no máximo, entendeu?
Aí, não, 13 não, ele tinha uns 15, ele estava terminando o primeiro grau, entendeu? Estava beirando 15 anos. Ele foi fazer o ensino médio lá. Foi o ensino médio lá, entendeu? Que era o nosso antigo segundo grau, né? Aí foi para lá. Aí lá ele pegou o treinamento para valer. Aí nós implantamos a ginástica no Colégio do Anchieta. Aí não tinha Colégio Anchieta, entendeu? Era da Newton de Paiva. Hoje é Newton de Paiva. Então, era o Colégio Anchieta. Implantamos a ginástica lá, entendeu? Já existia essa cultura da ginástica lá, mas não da ginástica artística. Aí pronto, passou e foi destacando para valer. Eu fui treinando com ele, eu participando também, ajudando. Você é aluno da UFMG? Eu aluno da UFMG e o Passou estudando, fazendo... no colégio da Anchieta, antiga Deus de Pai, entendeu? Aí nós fomos nessa coisa toda, ficamos lá aí nessa brincadeira, uns 4 anos lá até eu formar, entendeu? Aí eu passei da aula lá, fui contratado pelo colégio, eu treinava com eles, eu dava aula na parte da tarde, né? Eu acabava de dar aula. E tinha uma coisa boa, né? Porque minha faculdade era de 7 ao meio-dia, não tinha aula à tarde não. Eu só fazia as aulas pedagógicas na Faculdade de Educação da FMG, lá no campus da FMG. Nas minhas aulas eram no sábado. Então deu para mim, e às vezes à noite. Não deu para coordenar bem o horário de treinamento. E o Bassoli se formou lá? O Bassoli se formou lá. Então ele acabou o curso na Newton Paiva? E fez vestibular, passou. Foi fazer o UFMG também? Foi fazer o UFMG. Aí o Bassoli, nesse meio tempo de colegiata, foi a fase que ele deu tudo que ele tinha. Entendeu? Aí ele foi campeão do GERS 2 vezes, ele chegou a ser campeão brasileiro adulto de ginástica de solo, entendeu? Ele só não aprimorou tão quanto os paulistas estavam aprimorando na barra, paralelas, argola, o salto, porque eles tinham uma condição material melhor que a nossa. Entendeu? Materiais importados, os colchões de primeira categoria para a época, entendeu? Técnicos, eu falo assim, japoneses, entendeu? Eles implantaram, e o Rio com a produção restinho de grandes técnicos também, o Arruda, o Bedeu, né? o Guilherme, a turma lá mantinha firme, né? O Sérgio Basco também virou treinador lá no Rio também. Então, e o Bassoli foi, enquanto ele foi aluno com a Anchieta, né, uns 3 anos de coisa, ele manteve a gente, o Bassoli, como atleta, ele deu um grande impulso para a ginástica mineira, entendeu? Ginástica artística. Então foi ele que impulsou e incentivou um monte de jovens querendo ser igual ao Bassoli. Aquela molecada que aí apareceram, aí foram aparecendo. Aí o colégio municipal em Belo Horizonte implantou a ginástica também, com o Edson Pisani, um professor muito bom também, estudioso. Depois tem uma professora, Terezinha Bonfim, juntamente com Ivani Ribeiro, que foi diretora da UFMG, eles implantaram um clube de ginástica lá em Belo Horizonte, entendeu? Chamado Grujim. Ensinava GRD e ginástica artística. Aí pronto, aí passou a ter só já eram 3 clubes, entendeu? E tinha um outro também com a Maia, uma professora, implantou também uma ginástica lá, a CM, depois eu implantei na CM também, aí eu saí com um técnico, aí já tinham 5 locais trabalhando com ginástica em Belo Horizonte. Em 3 anos, fundamos esse nosso grupo, né, junto com o Eliel, fundamos a Federação Mineira de Ginástica. A ginástica só ficou em Belo Horizonte, entendeu? Aí nesse meio tempo passou, entrou na faculdade. Nesse meio tempo eu formei, fiquei mais 1 ano em Belo Horizonte, eu estava dando aula, eu estava participando de muita coisa, eu viajava muito, dava muito curso, fiquei por ali, entendeu? Pensando para onde que eu ia trabalhar. Porque estava surgindo a oportunidade em Viçosa, estava surgindo a oportunidade em Uberlândia, em Uberaba, em Brasília, em Goiânia. Isso nas universidades ou? Na universidade, como professor. E não na FMG, que eles me queriam lá. Porque no momento, nessa época, eu era a pessoa principal da ginástica Gerais. Nesse meio tempo, eu fiz também curso de árbitro, virei árbitro nacional, árbitro internacional, entendeu? Fiz um curso no brevet de árbitro nacional. E eu consegui também fazer 4 cursos, entendeu? De nível assim, internacional. Então, esse meio tempo. E não só eu, outros também, entendeu? Né? Tinha outras pessoas que foram selecionadas e encaixadas. Então, 4 cursos internacionais de ginástica artística, com grandes professores, entendeu? Da Alemanha, do Japão, do Brasil, é uma coisa muito bem feita. Naquela época, o governo militar queria ver a educação física explodir. Você se formou em que ano?
me formei no 1973. 73. Final de Então, 73. a sedução por Juiz de Fora foi... te ganhou. Vou chegar agora lá. Aí em 74 eu fiquei por ali, entendeu? Fiquei por ali onde eu vou. Se eu vou ficar. Aí na UFMG eu pensei, eu gosto daqui, mas não quero ficar aqui. Porque eu estudei na escola antiga, que era lá na Gameleira. Atualmente é a Escola de Polícia Civil, lá um lugar muito gostoso. Então, e foi construída a escola nova, lá no UFMG, no campus, né? Eu falei assim, não é a mesma coisa. Aquela coisa né? Eu estava falando de sentimento, né? Não é a mesma coisa, eu pensava. Fui em Uberlândia olhar. Fui em Uberaba olhar. Falei, gente, para mim ir para Uberlândia, eu tenho que mudar de vida, tenho que morar no Triângulo. Eu vou a vida de quem gosta de ficar do lado de Goiás. Você quer isso? Não. Tá. Fui pensando. Estava estudando história. Aquele ano eu tinha que decidir minha vida, entendeu? Se eu quisesse. Viçosa, eu passei uns tempos lá. Assim, não, Viçosa é muito pequeno e tinha um pessoal muito bom na época lá, sabe? Um pessoal competente, muito bom. Tem gente, pessoal muito amigo, entendeu? Todos fizeram faculdade comigo. Tem gente mais Viçosa, naquele tempo tinha educação física, não, sabe? E a gente dava aula para o universitário, depois que implantaram a educação física. Aí Viçosa, vou ficar fundado nessa cidadezinha aqui, não é o que eu quero para a minha vida, entendeu? Sem desmerecer Viçosa aqui, né? Aí no final do ano, agora está para definir, eu vim para Juiz de Fora, passear, ver minha família, ficar aqui, né? Aí tinha um rapaz, esse que eu te falei, o Gilson, que antes de mim cursou a faculdade. Qual o sobrenome dele? Gilson Lopes de Oliveira. Gilson Lopes de Oliveira. É. O Gilson, eu fazia ginástica no clube também, era mais velho que eu, entendeu? Fazia, só que eu ginástica no clube também. Então ele tinha formado lá, tinha dado aula 6 meses aqui. Ele se entendeu aqui, desentendeu, não gostou, saiu daqui, entendeu? Foi embora daqui. Aí um dia eu vim passear em Juiz de Fora, e como a gente era amigo, nós nos encontramos. Ele falou, Rômulo, tem uma vaga de ginástica lá na faculdade de educação física. Eu falei, como? Olha, implantaram a faculdade, eu dei aula, não estava dando aula lá, eu dei aula, você deu aula lá 6 meses. Mas por que tem uma falta? Aí eu pedi demissão, vou caçar outro caminho, não sei o quê, né? Aí vai lá, rapaz, se você tiver afim, vai lá conhecer. Aí eu vim aqui e não tinha essa faculdade, não, entendeu? Eu fiquei sabendo, ele me explicou direitinho, que o departamento de educação física pertencia ao antigo CBG, que fez ICB, né? E que o diretor é o Demir Negrão, tá? Então, assim, a gente, para mim, não conversar com o Carlito, não, o Carlito era muito rígido, e muito que tinha brigado o Carlito, quando eu tinha desentendido, né? O Carlito não era a melhor pessoa, não, porque a nota que ele achava que ia procurar o Aldemir. Então, eu pensei, vamos lá. Um dia eu peguei o ônibus, subi no universidade, fui na UCB, fiquei na secretaria, fui recebido muito bem pelo secretário, o Joaquim, do cara, que tinha educação física, tinha formado, eu precisava conversar com o doutor Emir. Aí ele falou assim, o doutor Emir falou que ele tem uma reunião daqui a pouco. Ele te dá, porque uns 15 minutos para conversar com você. Entrar no gabinete dele. Aí falou o Emir lá, sentado, grande, assim, um gabinete muito bonito, era muito assim, né? A gente tinha você via muito bem instalado, sabe? Eu entrei lá, sentei. Oi, não, professor, vamos conversar. Você é formado em educação física, né? O que você faz na vida? Não, eu sou professor, formei agora, assim. Qual área que você trabalha? Eu sou da área da ginástica. Ele falou assim, olha aqui, nós estamos sem professores. Acabou de sair um agora, caiu nessa, ano que vem precisa de professor. Esse semestre, os professores tiveram que assumir para tocar o semestre, entendeu? Ele saiu com o curso andando, ele saiu com um período letivo normal, foi embora, desentendeu, acho que foi demissão, o problema é dele. Mas então nós estamos tocando no final do ano. Aí eu falei, acabou com essa brincadeira assim, de conversar com ele. Eu fiquei 2 horas conversando com ele. Eu saí dali totalmente relacionado com a faculdade de educação física. O Aldemir gostou muito de mim. Rômulo, eu acho que você é a pessoa ideal para vir para cá. Prepara o seu currículo, vai ser aberto o concurso, entendeu, né? Antigamente não era concurso, era seleção. Entendeu? Você fazia uma entrevista, apresentava o currículo e fazia uma entrevista. Não tinha prova teórica, não, entendeu? Você estava contratando professores assim, entendeu? Chamava para entrevista e você analisava o seu currículo. O meu currículo, tudo que eu
passei nesse período todo do ginásio, Belo Horizonte, ele estava para a ginástica muito bem estruturado. Aí montei tudo e fiz apresentei o currículo, né, tá? Podia entrevista, fiz entrevista. Quem estava nessa banca? Você lembra? Nesta banca estava Carlito, que era economista, tinha Ivanzir, que era um professor de biologia, estava Aldemir, que era o diretor do ICBG na época, e o quarto professor era um professor fiquei muito amigo dele depois, que ele ficou assim, entusiasmado comigo, Dr. Mauri. Ele era malacologista, ele era pesquisador, ele tinha um laboratório só para estudar caramujos e caracóis. Ele passava o dia olhando lá, entendeu? Analisando, estudando os caracóis. Então a banca foi formar um grupo para estudar, entendeu? Aí eu era um jovem cheio de energia, estava com um bom conhecimento da área, devo ter falado igual, quando eu começo a falar, eu falo muito, eu gosto de falar, né? A coisa vai surgindo. E infelizmente tinha mais dois candidatos, entendeu? Que não estavam nessa situação favorável que eu estava, né? De estar da ginástica artística mesmo. Que eles precisavam de pessoas de ginástica artística. E aí você começou aqui em 74. Eu comecei aqui em 75. 75, o ano seguinte que você voltou. Tanto é que quando eu comecei a aula, porque foi complicando. Quando era aula de ginástica, primeiro período, ginástica básica, fundamento de ginástica, isso é fácil. Eu quero mudar no seu estilo. Depois, no segundo período, estudava-se a metodologia, método austríaco, não sei coisa não, né? Método austríaco, estudava-se o método austríaco, que era as ginásticas que iriam aplicar para crianças, que foi implantado no Brasil para dar aula para criança, que foi o Gerhard Schmidt, o austríaco, que implantou aqui. Então, todo mundo mexia com criança, fazia o estilo método. Começava com joguinhos, brincadeiras, jogar, bem gostoso mesmo o estilo de aula, entendeu? E estudávamos a educação física desportiva generalizada, que foi trazido no Brasil pelo Stelot, Augusto Stelot, aquele professor francês que andou muito tempo no Brasil também, entendeu? A ginástica desportiva generalizada foi implantada na França após a Segunda Guerra Mundial. E ela foi implantada mais desportivamente para colocar atividade na vida dos jovens que ficaram vivos, né, que permaneceram vivos pós-guerra. Então, era dirigida para adolescente. E ali tinha uma coisa até muito interessante, tinha a ginástica esportiva generalizada e a ginástica, o nome é desportivo, né? A ginástica desportiva, entendeu? Especificada, por assim, entendeu? Que era para quem buscava treinamento, quem queria passar da aprendizagem para o treinamento, entendeu? Aí o Estelo veio muito aqui e nós estudamos esses métodos. Então, para dar aula, para primeiro período, segundo período, até o terceiro período levava. Quando ia para o quarto período, que já tinha aquela famosa ginástica 4, aquela ginástica que entrava os aparelhos, não ginástica artística, que entrava lá, ginástica acrobática, vamos falar assim, entendeu, né? Que entrava a ginástica acrobática, porque nosso currículo no início foi a cópia do currículo da FMG, entendeu? Juntamente com o apoio da Federal do Rio de Janeiro, através da Maria Lenk. E a Maria Lenk, ela era muito amiga do Carlito. O Carlito foi treinador de natação da Maria Lenk na Olimpíada de 36 em Berlim. Então, eles tinham uma afinidade muito grande. De vez em quando, uma vez por mês, a Maria Lenk vinha de fora e passava horas conversando com a gente. Entendeu? Era a Maria Lenk e o Enesil. O Enesil foi eu que trouxe para cá, entendeu? Na época, trabalhando com história, tá, né? Então, eles vinham para cá e a Maria Lenk via Carlito. Inesio Penha-Marim. Vinha muito aqui? Vinha, ele ficou muito. Eu e o Enesil ficamos assim, bons amigos, entendeu? Ele gostava muito de mim também. Eu fiz muita disciplina com ele, eu fiz várias disciplinas no fundão para organizar um mestrado, entendeu? Só não implantei, isso antes de ir para a Alemanha. Só não implantei o mestrado, por exemplo, implantaram o mestrado no Rio, né? O Enesil foi um dos meus professores, entendeu? E então,
E aí você começou a dar aula, você deu aula para a primeira turma, né? Peguei a primeira turma. Aqui o Paulão foi meu aluno, o Carneirinho foi meu aluno, o Jefinho foi meu aluno, todos estão aqui, o Marcelão, o Guto, a Adriana, a Alice, toda essa turma de geração, só a geração mais nova de vocês que fizeram aula comigo. O Guassoli foi meu aluno, o Emerson de Amorim, também que deu aula aqui, foi meu aluno, fez parte do ginástico também, fez parte da turma do ginástico, entendeu? O Emerson está lá também, lá, muito bom colega de ginástica, depois colega meu na faculdade, entendeu? As coisas foram se embaraçando assim, entendeu? Aí eu peguei aqui, aí eu chego no quarto período, ninguém queria pegar a ginástica acrobática. Aí pronto, foi minha. Aí eu entrei para dar aula no quarto período, né? Quarto e no outro ano ia começar a ginástica artística. Meu primeiro dia de aula foi até curioso. Foi lá no campo do esporte, 8 horas da manhã. Não, 9 horas da manhã, pensava 7, naquela quadra externa ali, na frente do campo, e encheu, pararam todas as aulas, pararam todas as aulas, de repente encheu em volta dos alambrados, encheu em volta da quadra, todo mundo assistiu a aula, e recebeu para a época uma aula modelo, uma aula diferenciada. Como é que esse cara vai dar uma aula? Como é que esse cara vai dar essa aula? Aí quando eu entrei na quadra, o conteúdo né? Eu sou assim, se eu for um professor assim, entendeu? Até eu e o Bassoli, nós somos sempre muitos amigos, trabalhamos muitos anos juntos, entendeu? Nós estilos totalmente diferentes, entendeu? O Bassoli mais enquadradinho e eu desenquadrado, entendeu? Então, o mais enquadrado, entendeu? Eu cheguei assim, eu sempre fui assim, eu vou dar aula, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei meu conteúdo, eu sei onde eu parei, eu sei onde eu vou. Mas eu gosto de chegar na aula com um certo senso assim, de surpresa para mim. O que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou desenvolver meu conteúdo hoje? Tinha dica até na porta da sala de aula, eu já estava assim, como é que vai ser? Quando eu batia na porta da sala de aula, eu fazia pum! Pronto, aí eu entrava em cena, fala assim, né? Porque para mim a aula sempre foi muito teatral também. É como um ator que entra em cena. Só que o ator, ela tinha uma plateia diferente. A gente tem 4 meses entrando dentro da plateia. Entendeu? Mas era aquela coisa gostosa que eu fazia com muita euforia, muito prazer, muita coisa, e tinha um conteúdo muito bem dominado. Para muito tempo mexia com o conteúdo. E sempre fui um leitor, eu nunca fui estudioso. Eu sempre fui um curioso. Eu sempre gostei de alimentar a minha cultura e meu conhecimento, tá? Estar alimentando, modificando. E como é que foi essa aula? Aí eu cheguei lá, meu Deus do céu, vai ser agora. Aí eu dei uma aula básica tradicional. Cheguei, como sempre você chegar um pouco antes, entendeu? Lá tinha 3 colchões no canto lá, colchões antigos, tinha um plinto e um trampolim. Aí eu deixei numa pose especial meus alunos, conversei com eles, preparei como é que brincava assim, né? O nosso cirquinho no cantinho lá, assim bonitinho, que depois só chegar pro meio, né? Deixei no cantinho lá prontinho, trampolim macio, trampolim e lá os colchões para servir de amortecimento, né? Final, tá? E deu uma aula tradicional, comum, como todo mundo dá. Mas uma aula que, graças a Deus, sempre foi meu estilo da aula. Uma aula com vida, com energia, com vontade, com disposição, com alegria, entendeu? Porque para mim fazer aula de ginástica sempre foi um momento de alegria, de prazer, de satisfação, entendeu? Porque está fazendo bem para você mesmo, você está ali porque você quer. Então você junta tudo isso, e isso eu trouxe lá no clube ginástico. Além de ser da minha natureza, eu trouxe lá no clube ginástico. E as aulas eram sempre carregadas de energia. O Ito sempre deu aula carregada de energia. Eu não tinha um dia que dava uma aula, você falou que via ele como se estivesse cansado, como se estivesse desanimado, chegava e põe para valer, tá vendo? Com aquela animação. Eu trouxe todo o estilo lá, entendeu? Além de já ter isso na minha família, cultural, geneticamente na minha família, eu também já tive essa experiência toda. Como era o enxerto e por aí afora. Aí eu não comum, cheguei com os alunos lá, conversei, daqui a pouco comecei a dar uma. Quando corre para cá, corre para lá, então assim as corridas lá com os joguinhos de pega cá, pega para lá, brincadeira, todo mundo não esperava isso, né? Estava tradicional, né? Aí
como antigamente como se dava aula, a famosa fase do aquecimento. Depois, na segunda fase, vamos chamar até dividido, entendeu? Numa chamada, segunda, não existe continuidade de aula, né? Numa chamada, segunda fase de aula, eu puxei para as aulas de exercícios formativos, falar assim. Estou dando esse nome, mas eu não sou de empreender isso, não deu? Exercício individual. Eu não fiquei preso com exercícios individuais, assim. Fiz exercícios 2x2, 3x3, uma coisa assim gostosa de fazer, um ajudando o outro e apoiando o outro, com a participação, todo mundo participando. Acabou a terceira fase ali, seria chamada terceira fase, vamos dizer assim, né? Seria a fase que eu fiz a aplicação de movimentos no Plinto. Coisas básicas, comuns, né? Mas a segurança que você põe na aula, a forma que você ensina, entendeu, né? Eu estava muito treinado nisso. Aí chegou, fiz uns movimentos básicos, as passagens básicas do Plinto, lateral, de um lado, do outro, depois salto agrupado, salto afastado, aquela reversão, entendeu, né? E eu tinha algo assim que a gente brinca, né? Que podia todo mundo fazer, com ajuda, ninguém fazia sozinho. Todo mundo fazia, entendeu? Por quê? Porque eu tinha técnicas que levavam, que aprendi com os alemães, aprendi com os japoneses, aprendi com o pessoal que convivia, que facilitava nós fazer. Eu não punha a pessoa arriscar, errar ao fazer, eu punha fazendo. A coisa foi assim, entendeu? Por exemplo, se eu vou dar um salto grupado, estou tradicionando aquele salto antigo, né? Mas a mão grupa, né? Pisa em cima e salta, sem querer ir para direto, sem apoiar. Mas então, o cara que não vai fazer, o inseguro, ele não vai fazer, ele vai comer e bater o joelho do Plinto. Você vai lá, pega um de cada lado, pega num braço, pega aqui na parte posterior da coxa, levanta e conduz ele ali. Pronto. Então, se não repetia várias vezes, aqueles que arriscassem mais, estavam mais tranquilos, podia até fazer sozinho. Aqueles que já tinham mais habilidade, podia até fazer sem apoiar os pés, fazer o salto direto. O salto afastado, um salto simples, bobo, faz parte do cotidiano da ginástica, desde ginástica e ginástica. Eles colocam na frente do aparelho, quando o cara bate lá, você pega os dois braços dele, puxa ele, traz ele aqui, assim, com os pés no Plinto, apoia ele, e aqui sai de lado e pular no chão. Quer dizer, fui mostrando essa forma de segurança de aula da ginástica acrobática. E aí foi um sucesso. Então, pessoal, pequenos detalhes do povo, né? Foi aquela coisa. E para finalizar, aí eu fiz um dinheiro, né? Aquela coisa que você aprende de molecada de rua, né? Coisa de moleque, né? A gente brinca assim, né? Eu fiz o salto, a reversão com eles. Reversão é aquela virada de cavalo para reversão, um salto, né? Peguei o trampolim, deixei na altura adequada, não. Agora vamos fazer isso aqui, ó. O quê? Não fui lá demonstrar, não. Até que eu fazia, não fui, não. Estava do lado assim, tinha preparado já, né? Um pedaço de pau, um carro vassoura, né? Falei, ó, você vai vir, você vai bater aqui, aí você vai bater aqui e vai chegar lá. Né? Tipo assim, né? Aí né, os caras falando assim, como nós vamos fazer isso? Falei, vamos treinar. Se não fizer agrupado, até onde cada um pode fazer? Cada um no seu limite. Se eles fizeram afastado, até onde cada um pode fazer o limite? Agora vamos fazer isso aqui. Aí eu falei, ó, a técnica é a seguinte, vocês vão bater no trampolim, bater, trazer a mão, o corpo vai estar aqui. O corpo vai estar aqui. Trazer a mão, pisar entre o trampolim e o colchão. Toque, sentir a toque na mão. Não dá. Agora, vamos salto agora. O que eu fiz? Peguei uma pessoa, mas vou pegar para ajudar, vou pegar um que eu senti que está com mobilidade e tem um peso corporal que facilita. Aí nesse meio tempo tinha entrado uma garota na minha aula, que gostava de ginástica, né? O professor, posso fazer também? Eu falei, pode entrar aí, ué. Aí eu falei assim, vamos fazer. Até às vezes você conhece a Maria Helena Zacarol. Falei, Maria Helena Zacarol, top. Era muito dinâmica, fazia dança, né? Tinha uma habilidade de corpo muito bom, assim, domínio corporal. Aí vai duas pessoas aqui, antes do Plinto e outra após o Plinto. Primeiro, vamos conduzir a pessoa como se tivesse conduzindo esse cabo de vassoura aqui. Traz, põe lá, faz a reversão e pisa lá. Aí e vai ser conduzido até o final. No início do salto, nós vamos apoiar com a mão na altura do peitoral, como se for a mulher, apoia as mãos na altura do abdômen, para não constrangir. Se for apoiar, pode constrangir, for comer sentir dor, vai atrapalhar o salto. Então a proteção é isso aqui.
com a mão firme na coxa e outra aqui, um de cada lado. Conduz até chegar na altura da parada de 2 apoios do plinto. Do outro lado tem 2 pessoas segurando no braço e na altura posterior da coxa, que conduz até no chão para a pessoa amortecer a queda, para evitar cair de mau jeito e sentir um mal-estar, né? Estou fazendo ginástica aqui para te pegar. Aquilo foi uma coisa simples para mim, mas foi uma novidade assim. E todo mundo fez na aula. Uns mais habilidade, outros com menos, entendeu? Outros conduzidos como se conduz mesmo uma pessoa que não tem condições nenhuma. Só vou pedir uma coisa para vocês: mantenham o corpo alongado e contraído. Contrai bronca, bem os ombros, tá? Contrai, olhe para as mãos o tempo todo, contrai o abdômen, contrai o glúteo, perna, aperta bem uma perna para facilitar. E na hora de aterrissar lá, não esqueça de fazer um amortecimento para, né, um salto assim, bruto, entendeu? Uma coisa como tem que ser. Então, essa brincadeira de aula, passou o horário de aula, deu 11h30, o pessoal estava lá brincando, fazendo ainda. Eu continuei ali, orientando, porque, né, orientação é fundamental, não quero ninguém. Então, o primeiro dia de aula aconteceu esse fato assim, que eu nunca esperava que acontecesse. Mas na hora, com a habilidade que eu já tinha, ser treinador de atletas, dar aula no colégio, já estava um cara assim, já mais assim, né, já estava uma fase boa assim, de esperteza, vamos falar assim, né. Pronto, deu 11h30, o pessoal não queria ir embora. A aula acabaria, na aula geminada, de 9 às 11, entendeu? Deu 11h30, o pessoal já estava lá, uns fazendo salto grupado, salto afastado, do jeito que sabia fazer, um ajudando o outro, entendeu? Então fica um clima. Aí quando acabou, o Carlito, que era meio exigente, muito bom, mas né, professor, o senhor está de parabéns. O senhor está muito bem-vindo aqui. Todo mundo gostou. O senhor agora me chama de senhor, né? Chama até de senhor. Depois parou com isso, né? Eu também não sou chamado de pessoa, senhor, eu gosto de igualar assim, não gosto de... Mas então, é isso que eu estava precisando aqui. Então, na minha chegada aqui, aconteceu isso, devido chegar numa hora, na ginástica, que o pessoal que estava aqui não tinha, que era o Augusto que ajudava, o Milito que ajudava, a Inês que ajudava, partiu para a ginástica acrobática e depois, no próximo período, ia entrar a ginástica olímpica, no 5º e no 6º período. Essa aula foi no 4º período, entendeu? Então, quer dizer, aí pronto, dali para frente eu consolidei a minha vida profissional e Juiz de Fora, né? Nesse meio tempo também, eu tive contrato no início também de 12 horas. Eu dava aula aqui e fui contratado pelo Colégio Estadual também, de aula estadual à tarde. Eu dava aula de manhã aqui e de estadual à tarde. Por acaso também, chegando aqui, estava faltando um professor estadual à tarde. E a diretora do colégio tinha sido também minha professora de inglês no colégio, a professora Mairi. Aí pronto, ela me convidou para dar aula. Pronto, então, professor, vem dar aula aqui, depois a gente resolve a situação. Não concurso, porque o concurso, não tinha concurso na época, né? Era professor contratado. Aí eu fiquei 1 ano no estadual. No outro ano eles abriram dedicação exclusiva para nós em ensino, entendeu? Aí você pegou a dedicação exclusiva e você falou que foi para a Alemanha. Como é que foi essa experiência lá? Nesse meio tempo, eu cheguei aqui em 75 foi metade de manhã e a tarde estadual. 76 eu peguei direto aqui. Aí em 76 eu já estava assim, numa atividade imensa, total na universidade, entendeu? Já dando as disciplinas que era Aí chegou uma hora que os outros professores me entregaram toda a ginástica. Mileto, Augusto, o pessoal que ajudava no primeiro período, segundo período, assim, me entregaram tudo. Aí eu falei assim, gente, peraí, é muito para mim. Não tem problema não, mas tem que ter outras cabeças pensantes dando aula. Não o aluno do primeiro período só vê um professor. Quer dizer, acho que o aluno tem que diversificar, mas ajudando estrategicamente, que o Bassoli estava formando lá na FMG. Bassoli, vamos para de fora? Entendeu? Porque o Bassoli, o Bassoli competiu até entrar para a faculdade. Quando entrou para a faculdade, ele foi perder o prazer de ser atleta em treinamento. Não deixou de ser atleta.
Eu não quis treinar mais para competição. E o Bassoli veio que ano para cá? Ele veio aqui, eu vi em 75, ele veio em 77. Logo depois? 2 anos depois. Que acabou de formar, que ele formou, fez também a seleção. Não, ele veio como professor colaborador na época. Entendeu? A situação dele, até eu te falar agora. Aí, o que acontece? Aí o Bassoli entrou para a faculdade e não quis treinar mais. A turma dele, de lá, sabe o que é? Estudante mais solto, né? Tem compromisso sempre que mais. Continuou dando aula no Anchieta também, que ele é contratado no Anchieta, mas que ele entrou para a faculdade e foi contratado mesmo, né? E ele não quis mais treinar. Ele estava já na época, o Brasil estava preparando o Pan-Americano, e ele estava no grupo de seleção. Aí um dia, vamos preciso conversar com você. O que você acha? Eu não quero ir, mas está todo mundo impressionando para me treinar. No solo eu vou sair bem, mas pegar a barra paralela de argola, trabalhista, aparelhos, assim, eu não estou afim de pegar mesmo. Entendeu? Não quero mais. Minha fase está passando. Ele falou, olha, faça aquilo que você achar melhor para você. Eu falei, o que você faria no meu lugar? Falaria, não. Pronto, acabou, não quero mais. Eu vou para a universidade. Aí ele fez isso. Dedicou a vida na universidade dele. Um bom estudante, dedicou, melhor. Aí pronto, veio. Comecei, eu peguei todas as disciplinas. Em 76 em diante, peguei todas as disciplinas. Aí eu falei, não, tem mais um. Aí em 76 eu dei todas as disciplinas. Primeiro período, segundo período, ginástica 1, ginástica 2, até ginástica 3, até ginástica 4, depois a ginástica olímpica 1, olímpica 2, entendeu? Aí falei assim, ó, um dia eu chamei o Demir e o cara disse, ó, tem um professor formando em Belo Horizonte, que está precisando de mais um, vale a pena investir nele. Aí foi abrir o concurso, entendeu? Seleção. O Bassoli veio e passou. E dessa seleção eu fiz parte como membro da banca, entendeu? Eu lembro até uma pessoa na banca, assim, questionou, falou assim, mas esse cara é muito jovem, está com 20 anos. O Bassoli formou com 20 para 21 anos, entendeu, né? Aí falou assim, ele formou com 20 anos, ele é muito novo. Eu falei, por isso mesmo que eu quero investir nele. Tinha um mais velho aqui, mas tinha 30 e poucos anos, entendeu? Por isso que eu prefiro investir nele. Por 2 motivos, porque eu conheço ele. Foi um atleta, foi ginasta, assim, deu aula no colégio muito sério, ele era lá, assim, trabalhava na entidade lá também. Eu conheço a vida dele. Eu falo por mim. Agora, tem outro detalhe que eu acho mais importante. Hoje ele tem 20 anos. Daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos ele vai ser um mestre. Daqui mais 5 anos passa a ser um doutor. Ele é investimento. Esse outro que está aqui, o outro lá, Flávio, que é também meu amigo, ele já tem quase 40 anos. Daqui a 5 anos está pensando em aposentar. Vai contar o tempo de aposentadoria e vai aposentar. Não vai ter investimento. Agora, ele trabalhar com a ginástica, o Bassoli tem mais conhecimento também. Então, essa vantagem, só ele perde na idade. Mas eu acho que a idade dele, nesse caso, é investimento. Aí o pessoal começou a discutir, um pessoal muito maduro, muito bom, né? E chegou a conclusão que aí ele entrou e começou a dar aula em 77. Aí você pode sair para a Alemanha. Aí em 77, eu comecei a prentear para a Alemanha. Tentei em 77. Aí eu passei em Belo Horizonte, que eu tentei a vaga pelo DAD, né, aquele Deutsche Akademische Austauschdienst, Centro Cultural de Apoio Alemão, entendeu? Aí eu peguei, fui lá, tentei em Belo Horizonte, passei e perdi no brasileiro, entendeu? Aí eu falei, tudo bem, eu vou tentar de novo. No outro ano tentei de novo. Era uma bolsa? Uma bolsa de estudo, para doutorado, entendeu? E eu pedi para especialização, almejando o doutorado. Porque o que eu mais queria na época, eu queria cursar em Colônia, estudar em Colônia. Eu pedi para a Colônia, entendeu? Para fazer especialização e doutorado em Colônia. Aí, o DAD na época ainda estava dando bolsa para o último ano que o DAD deu bolsa para especialização. A partir daquele ano de 78, ele passou a dar aula da bolsa só para doutorado. Aí eu tentei mais uma vez. Eu queria primeiro fazer especialização. Depois eu ia pensar se doutorado, mas eu pedi especialização e possível doutorado, se não quer, fui já lá na frente. Aí porque lá não precisava fazer mestrado.
Dali você ia no próprio fase do doutorado, você fazia já o pré-doutorado que chamam lá, entendeu? E preparando para fazer o pré-doutorado, esse pré-doutorado já preparando para sair doutor. Então tinha uma dentro de colônia essa forma assim, entendeu? Então, eu já tinha uma especialização, que era a especialização que eu fiz aqui, em didática do curso superior, dada pela Faculdade de Educação. Isso também ajudava, entendeu? Eu já estava com a expressão garantida. Aí, nesse meio tempo, aí eu passava de concurso, eu comecei a dar uma aula aqui, tá? Aí eu peguei e consegui a bolsa de estudo com 88. Consegui a vaga para a colônia. 78. Para 78. Mas eu fiz o seguinte: quando eu cheguei na entrevista, no primeiro ano, eu fui classificado em Belo Horizonte, eu perdi na Nacional, eu vi que tinha um cara lá que era o diretor-geral, Dr. Schwammer. Ele trabalhava no consulado no Rio, ele trabalhava no Rio. Aí eu fiz a entrevista para 78, ele estava presente também, ele fazia parte, ele era o responsável, né? Aí quando acabou a entrevista no Belo Horizonte, uma semana depois eu me mandei para o Rio, fui lá em Laranjeiras, no consulado alemão, que era a antiga embaixada no Rio. Fui lá, cheguei lá, toquei campainha, o café, quem é, não sei o que, o atendente lá de dentro, né, com o telefone. Assim, eu estou aqui de Juiz de Fora, professor Rômio, estou tentando uma bolsa de doutorado na Alemanha, pelo DAD, e eu vim aqui que eu preciso conversar com o Dr. Schwammer. Bom, mas você tem audiência, você tem a horário marcado, você tem, né? Não, fala com ele que é um assunto muito interessante que vai interessar muito a ele. Muito interessante também. Não é só do meu interesse, não. Deu uma tacada assim, né? Aí eu falei, tá bom, vamos conversar com ele. Aí ele falou assim, você pode entrar. Aí cheguei, fiquei esperando um pouco lá, ele me atendeu, me levou lá na sala dele, né? Falou, Rômio, vamos conversar um pouco também, que eu não tenho muito tempo não, tá? Foi com a pandemia aqui. Não tenho muito tempo não. Eu falei, tá bom, pessoal, mas eu preciso falar um negócio assim. Pode falar. Ele é muito bom. Mas minha idade, assim, né? Se eu tinha época, eu tinha uns 27 anos, por aí. Ele ia ter uns 40, por aí, né? Eu sou doutor Schwammer, eu quero ir para a Alemanha. Muito tempo que eu minha família tem essa tradição de Alemanha, tá? Fui criado, tentei o restaurante, eu tentei no ano passado, não consegui. Eu vi nessa lá, analisei, tá? Tinha gente com mais condições que você perdeu. Muito objetivo. Mas esse ano eu quero ir. Porque, quem você quer ir? Eu tenho aqui meu projeto aqui, que eu entreguei ao senhor, eu formulei ele, melhorei, e o senhor vai ler e tal, vai participar, vai ver aqui no Nacional, vai falar, eu quero ir qual motivo? Primeiro, que eu quero ir. Segundo, que eu dou aula na universidade, que no céu ninguém de lá ainda com curso exterior, como eu estou tentando. É uma faculdade nova, isso eu tinha tudo colocado no projeto, entendeu? Faculdade nova, se organizando. Nós precisamos dar um impulso lá. E graças a Deus eu acho que eu posso dar um impulso lá. Aí ele falou assim, ele viu que ele, né, sentiu ali uma coisa que favorável ali, né? E outra coisa, e foi falando outras coisas que eu quero ir, que eu quero estudar, eu quero aprimorar. Eu sempre tive sonhos de estudar em colônia, colocando várias coisas assim, ou sujando assim, de forma de painel, entendeu? Na frente dele, né? Então foi isso. Aí é isso que eu quero fazer. E tem um detalhe, João. Conto com a ajuda do senhor. E desde agora eu tenho certeza. Se eu chegar em colônia, o senhor foi favorável à minha ida. Se eu não chegar, não foi. Mas desde isso no final da conversa, né? Desde já eu agradeço muito, senhor. Foi um prazer estar aqui e ter a chance de ter tido essa tentativa. Bom, aí fui embora, ele me disse, né? Fiquei um bom tempo com ele, se deu muito bem, foi muito assim, cortês, tá? Sei lá, eu falei para ele, ó, se eu for para a Alemanha, eu tenho certeza que o senhor foi favorável a mim. Se eu não for também, eu tenho certeza que o senhor também não foi favorável, mas eu fui muito feliz de estar aqui, valeu ter vindo aqui. Tá bom? Pelo menos foi muito útil para mim. Acabou que eu recebi a bolsa, entendeu? Eu acho que ele, pela conversa que eu tive com ele, como aquela que ele poderia aqui, né,
favoreceram mais a minha situação aqui. Quando eu vi aquele concurso aqui, o Aldemir sabia de mim. Quando foi fazer a avaliação nacional, o Chambon sabia de mim, diretamente eu e ele. Essa estratégia eu sempre gostei de usar, entendeu? Se der, deu, se não der, não deu, entendeu, né? Eu sou muito aquela linha de vida assim. O que acontece lá, pode acontecer ali, acontecer por ali e acontecer aqui. Aí ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos e meio. Aí eu fui em Colônia, trabalhei lá com o Hiller, o Artimund Hiller, que ajudou a implantar o mestrado aqui na USP, entendeu? Era muito bom, falava muito bem português também. Com Bantz, que era um professor lá também tradicional na Colônia, e com Friedrich, um professor que veio da Alemanha Oriental na época, né? Eu queria estudar na Colônia, que era a maior escola do mundo livre, entendeu? E a maior escola do mundo oriental, não, na verdade, lá, era de Leipzig, entendeu? Na Alemanha. Mas meu sonho sempre foi a Colônia por isso, entendeu? Nunca pensei em estudar nos Estados Unidos, nunca pensei na Espanha, entendeu? Assim, naquela época, né? Então, eu tive assim, fazendo Colônia, eu idealizei. E deu certo essa coisa assim. Aí você voltou em 81? Aí eu voltei em 81, entendeu? E aí como é que foi o aprendizado lá? Como é que você aplicou aqui as coisas? A primeira coisa que eu fiz, que chama lá de especialização, que é o Sonderfach. Especialização, chama Sonderfach. É a especialização. Eu tinha 12 horas semanais. 12 horas lá. Eu pensei assim, eu não vim aqui para fazer na Colônia, nessa universidade que eu gosto, para mim é ficar 12 horas ocupado. Só. Não quero isso. Aí abriu um leque de opções para mim. Aí eu fui, conversei com o Bantz, que dava aula na graduação também, conversei com o Rio, que dava aula na graduação também, e fui participar das aulas da graduação. Entendeu? Na aula de especialização, eu era apenas um aluno normal. Na aula de graduação, eu era o professor Romeu Jainic, da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil, convidados por eles para estar presente na aula deles. Muitas vezes eles entregavam a aula para mim. Porque antes de ir para a Colônia, eu passei 6 meses em Prim fazendo um curso de alemão, normas do DAD, entendeu? Normas passei 6 meses no Goethe Instituto fazendo um curso de alemão, entendeu? Depois de 6 meses eu fui para a Colônia e fiquei 2 anos em Colônia. Aí acontece, começar na aula dele eu era o professor convidado. Muitas vezes eu falo, eu tenho uma reunião hoje, dá essa aula para mim, ficamos assim, bons amigos, profissionalmente falando, eles gostaram muito de mim, ficou ótimo para mim. Fora isso, eu fui lá para a faculdade de Colônia, Universidade de Colônia, cursar filosofia. Tinha um curso muito bom lá, que estudava os filósofos da época da antigos, entendeu? Da época grega, e os filósofos mais modernos, entendeu? Aquele curso básico de filosofia, entendeu? Falava sobre todos eles. Eu fiquei lá 1 ano também aproveitando e estudando filosofia. E juntamente com isso, depois que eu estava 1 ano em Colônia, o Hiller me assessorando, o Hiller é muito bom para mim, sabe? Ele era doutor em Colônia, ele estudou e plantou um mestrado no Brasil, entendeu? Eu estava na época, estava com 30 anos, ele tinha 35 anos. E ele passou a ser diretor do Instituto de Ginástica e Atletismo, que era acoplados lá, entendeu? Aí, conversando com ele, me apresentou o Instituto de Pedagogia. Aí eu passei a participar de seminários no Instituto de Pedagogia, como fosse uma pré-preparação para o doutorado. Que ali eu estava ouvindo cada vez mais colocações mais assim, estudos mais aprofundados, apresentação dos trabalhos, participando de defesa de tese, eu fiquei ali naquele meio ali, entendeu? Então eu enchi meu tempo em Colônia de 8 horas da manhã até 8 horas da noite. Ia para a faculdade, passava o dia lá, de noite ia para casa descansar. De segunda a sábado até meio-dia. Então foi um prazer estar ali entre estudantes. Às vezes estava numa aula, a aula estava numa aula, ou ia tomar uma sauna, ia tomar uma cerveja, ia conversar com os amigos. Tinha uma vida assim, maravilhosa ali dentro. Então foram 2 anos dentro de Colônia, então eu tinha direito a 1 ano e meio só de especialização. Depois de um ano e meio, eu procurei o DAD, até o Dr. Chambon
chegou a trabalho e falou, bom, eu preciso de mais 6 meses. Para que mais 6 meses? Porque se eu fiquei 6 meses, vai ser minha preparação para o doutorado. E depois de terminar, eu volto ao Brasil. Mas eu quero estar com o pé aqui também. Se eu voltar, entendeu? Já estou no meu doutoramento, isso tudo orientado pelo William também, entendeu? Já estou no doutoramento, já assim, não engatilhado, no doutoramento fácil de entrar. Já fácil, vamos dizer, em condições de tentar entrar, né? Tipo assim, né? E o pessoal me aceitou muito bem. Aí foi, aí completei esses meus 2 anos. No final de tudo, em 2 anos, em Colônia, eu cursei mais de 1.800 horas de aula. Depois fui pensar nisso, quando eu peguei os certificados todos, eu usei tudo, vim embora, né? Fui somar, o Rio deu um certificado, né, geral de tudo, constando a carga horária, né? Peguei de todos os professores, inclusive, eu cursei, e peguei um geral do Rio, que era o diretor do Instituto de Ginástica e Atletismo. E peguei o certificado também do DAD, que o órgão que me levou para lá, da minha especialização. E peguei isso constante todo o trabalho que eu fiz, entendeu? A didática, a pedagogia, a parte da ginástica ligada à escola, a ginástica ligada à faculdade e a especialização aprofundada em ginástica, entendeu? Que não foi tanto aquela coisa do outro mundo, não, que eu já sabia bem. Foi mais o filigrana das coisas, né? Ter tempo para estudar, para ler, conversar com grandes atletas, com ex-atletas, viver num ambiente que tinha uma cultura de ginástica bem superior, você está entendendo? Da nossa. Ô, Roma, então você chegou como professor aqui 7h30, não é isso? Aqui não, 7,5. 1975. Você se aposentou em que ano? Aposentei em 2003. 2003. Bom tempo. Como eu tinha 5 anos de vida profissional antes, como professor, somei tudo, eu tinha direito a férias prêmio, um ano de férias prêmio não tirei. Somando tudo, deu 35 anos. Tive 1 ano de exército em Soma também, sabia? Tive 1 ano de monitor, 2 anos de monitor na faculdade de Soma também, deu mais de 35 anos. E como é que foi aposentar? A minha aposentadoria, só vou fechar esse pedacinho aqui, tá? Aí, quando eu fui para a Alemanha, eu dei uma outra atacada. Chamei o Demi, o Carlito, só gente, vai ser muita carga para o Bassoli. Eu devo voltar daqui uns 2 anos. Estão precisando mais de um professor. Eu falei, tem um professor muito bom em Belo Horizonte, já formou, vai trabalhar na Faculdade de Educação. Tem o histórico de ginástica, que é o Emerson Bonito. O Emerson. Aí puxei o Emerson para cá. Aí o Emerson saiu e o Emerson entrou. Aí eles entraram com professores colaboradores. Eram só contratados. Depois, em 81, quando houve aquela grande greve, o MEC deu uma atacada muito grande, olha que loucura, hein? O MEC deu uma atacada muito grande e colocou todo mundo como adjunto 2, como assistente 2. Os colaboradores, que tinham mais de 1 ano, e todos os professores que estavam pendentes. Classificou todo mundo na faculdade. E o Bassoli e o Emerson entraram nessa. E tantos outros, né? Foi a primeira leva, o Paulão entrou nessa, a Helenice, que deu aula, entrou nessa, esse grupo mais antigo todo entrou nessa. Todos fomos catalogados como professores efetivos, mesmo, para valer, entendeu? Que antes eram professores contratados, aí viramos efetivos. Então estabilizou, está precisando de professor, e como esses professores já estavam estabilizados, estavam na universidade, estabilizaram esse. Essa foi uma atacada que escrevi o nome do ministro na época, entendeu? Era um cara que nunca falou na época assim, eu não sou ministro, governo militar. Ele falou assim, eu não sou ministro, eu estou ministro. Você não me lembra, depois ela deixou. Escritor muito bom. E aí depois de tantos anos, com tanta atividade, como é que foi aposentar? Para aposentar? Então, se eu só fechar só uma voluntarista. Aí eu cheguei na Alemanha. Quando eu cheguei na Alemanha, eu vim da Alemanha pensando em voltar para o doutorado, porque eu doutorado de sanduíche. Tudo preparadinho, arrumadinho, né? Ficava um ano aqui, 6 meses lá, né? Já tinha o Bassoli e o Emerson aqui, né? E o Bassoli pensando no mestrado, para o mestrado, o Emerson também, e eu aqui. Mas surgiu um negócio na minha vida que mudou, deu uma guinada na minha vida. O Carlito estava doido para soltar a coordenação de curso, ele era coordenador. Mas
E o pessoal queria que o Carlito largasse a coordenação, não pelo Carlito, não por falta de competência, mas para começar uma geração nova. O Carlito já estava já com dificuldade de audição, usava o aparelho, o Carlito já estava assim, já cansado, coitado, ele segurou muita barra aqui, entendeu? Com 70 e tantos anos, 70 e tantos anos, já a pessoa era velha. Hoje eu tenho 72 anos e estou aí, eu fiz 73 em julho agora, eu me sinto com 35 anos. Claro que não se desgastado, mas não sinto com energia, porque a energia não via muito fácil nas pessoas nessa idade daquela época, entendeu? Aí o pessoal, o Carlos falou assim, numa reunião de departamento, só, eu largo a coordenação somente se uma pessoa que aceitar, se o Romulo aceitar. Porque eu vim da Alemanha com um know-how muito alto. Primeira pessoa a sair para a Alemanha e fazer uma pós-graduação. Entendeu? Isso era muito forte. Aqui para o FJF aqui, entendeu? Não só para a faculdade, não. Para o FJF. Foi um desbravador ali. Tipo um desbravador. Todo mundo disse, não, você desbravou isso aqui, você abriu um caminho para todo mundo. E na época era mais ou menos assim mesmo. Era mais ou menos assim também, pelo meu prazer de trabalhar, meu entusiasmo, meu jeito de ser, entendeu? Tinha essa vaidade, não tinha assim, tinha isso no ego, não, entendeu? Mas tinha, a natureza era essa. Aí o Carlito falou assim, se o Romulo aceitar, eu largo a coordenação. Aí o pessoal vem, Romulo, está na nossa hora agora, precisamos de você, não sei o que, não sei o quê. E nesse meio tempo também nós estávamos organizando o Centro Olímpico. Aí eu peguei a coordenação. A própria me falou, Romulo, não, vamos deixar o Carlito ficar nas aulas dele, ele vai ficar como conselheiro, uma fase de conselheiro, entendeu, né? E das aulas dele, ele está precisando aqui, que só trabalhou aqui dentro, eu topei. Mas meu projeto estava a voltar, entendeu? Minha cabeça estava lá ainda na Alemanha, voltar para a Alemanha, fazer direitinho, entendeu? Eu vim para cá para colher dados, inclusive, fazer dentro da nossa realidade aqui, né? Fazer um vídeo lá e depois voltar para cá, ver como é. E aí essa vida da gestão acabou te consumindo. Aí, nesse meio tempo também, eu assumi a direção do Centro Olímpico. Entrou um reitor, eles queriam tirar um diretor que tinha aqui, nada contra o tal de Amarílio Prata, tal não, o Amarílio Prata, que também é uma pessoa muito querida, mas era um advogado. Ninguém queria mais. Aí tinha o Centro Olímpico e tinha o departamento. E o departamento pertencia ao CB. E essa área física era o Centro Olímpico, que pertencia à reitoria. Aí o pessoal falou, vamos botar logo o Amarílio isso aí também. Nós precisamos, nós assumimos tudo isso. Aí lá foi você. Você não assumiu o coração? E na época eu era o ponta da flecha, tinha que ser eu. Eu tinha acesso a todo lugar. Opa, Thiago Reitor, Márcio, preciso falar com você e é urgente. Então vem cá no final de tarde, você vem cá. Eles queriam dar um avanço na educação física. Entendeu? Nós já fizemos um projeto, eu, o Bassoli e o Paulão, implantando o tal de Cefid. Fomos a Brasília buscar verba, tentar trazer, né, tentando conseguir algumas coisas, entendeu? Mas tínhamos uma ideia de fazer aqui um centro de educação física. Chegamos em ponto assim, eu, Bassoli e Paulão, assumimos na frente disso, entendeu? Aí nesse mensagem vai bem, o Amarílio todo falou assim, tá na hora de eu sair também. Tem tanta coisa pra fazer na reitoria, os lugares aí, oferecendo um cargo para ir lá, entendeu, né? Aí um dia, aí ele falou assim, o diretor tem que ser você. Aí o Márcio, o reitor, falou assim, bom, eu entrego para o Rômulo. Eu tenho uma liberdade com o Rômulo, eu trabalho com ele. Aí eu peguei a direção do Centro Olímpico. Fiquei 2 anos na coordenação e 4 anos na direção do Centro Olímpico. Nesse meio tempo, foram 5 anos, eu fiquei 1 ano de diretor e 1 ano de coordenador e diretor. Até que o Paulão assumiu a coordenação depois de mim, entendeu? Eu fiquei 5 anos administrando. Nesses 5 anos, a minha cabeça de doutorado lá fora mudou. Perdia, como dizia um amigo meu, que era músico, né? Ele, depois de 12 anos de idade, ele colocou a dentadura, perdeu a sensibilidade embocadura, perdi o pique. E você estava no processo de transformação da educação física enquanto departamento em faculdade? Tá. Como é que foi isso? Foi uma fase que quem tomou a frente mesmo para valer na época, o Paulão, o Carneirinho, que era coordenador na época, o Edson, que estava também estudando aqui na guerra, o Bassoli, entendeu? Eu já não estava mais no grupo administrativo. No dia que eu saí para valer. Em 85, foi meu último ano, eu falei, gente, agora é com vocês. Agora eu vou cuidar da minha vida.
Agora eu vou dar aula, vou curtir meus alunos, vou ver o que eu vou fazer da minha vida acadêmica. Entendeu? Eles pegaram para valer. O troço de virar a noite era com eles. Eu participava das reuniões, tocava nos seminários, tá? Não deixe, porque como eu, toda a faculdade participou. Nesse ponto, todos eles foram muito assim, diplomáticos, foram muito assim, democráticos, entendeu, né? Com a discussão geral. Discutir departamento, discutir conselho, entendeu, né? Mas eu não participei mais dessa parte da administração, de coordenação, chefia de departamento, a parte da gestão em geral. Entendeu, né? Eu já estava só pensando em dar minhas aulas, curtir. Voltando àquela pergunta, como é que foi a aposentadoria para você, um cara tão ativo, participativo? Foi o seguinte, nós criamos uma situação do departamento muito agradável, o tratamento de ginástica e arte corporal. Quando a pessoa está achando perto de aposentar, um ano, por exemplo, entendeu? Ela ia parando de dar aula, ela não deixava de dar aula, diminuía as aulas, diminuía os projetos, um orientava o outro, entendeu? Então, eu já tinha tido uma experiência antes de outros que aposentaram, Helenice Facion, que aposentou antes de mim, por exemplo. Um ano antes, ela já foi desligando. Não parou de dar aula, não parou de fazer o que ela queria, mas não dizia não agir assim popular, não fincava a cabeça mais nos problemas da universidade, os problemas da faculdade. Ela com os alunos dela, ela com os orientandos dela, aquela coisa gostosa de ser professor. Nós ficamos mais leves, a gente fica mais leve. Porque quando você mexe com a administração, querendo ou não, você tem que ficar mais pesado, trabalhar mais politicamente. O aluno não, você trabalha politicamente, mas politicamente didaticamente. É diferente a situação, é uma política didática. Não é aquela coisa que você fica discutindo verba, discutindo não sei o quê, discutindo poder, não tem aquela ali. Aí eu estava numa posição muito tranquila. Quer dizer, não tive necessidade de participar assim, ativamente no grupo que estava a coisa. Que daí eu falei, não, daqui para frente eu não estou fora. Agora eu vou pensar no meu mestrado, porque o meu mestrado pela Alemanha me deu direito a um mestrado profissional, entendeu? Pela carga horária que eu fiz, e pela variedade de coisas que eu fiz. Então, o que aconteceu comigo? Entendeu? Aconteceu comigo. Eu ficava pensando na minha vida, o que eu vou fazer. Aí eu fui levando a minha vida, assim, de forma legal como professor. Foi um período muito bom na minha vida, entendeu? Foram 10 anos assim na minha vida que eu fui. Quando foi chegando perto da aposentadoria, eu fui assim, eu sempre fui muito bom para mim, atencioso comigo, paciente comigo, entendeu? Eu sempre me levei legal, entendeu? Eu nunca fui assim de cobrar muito de mim, aceitar meus erros, aceitar meus defeitos, rindo, quando eu errava eu ria de mim, até hoje, brincar comigo mesmo, entendeu? Então, quando foi chegando a aposentadoria, perto, entendeu? 2 anos antes, por aí, eu já fui me projetando para a aposentadoria. Não deixei de continuar a aula, assim, agora eu vou levar os últimos 5 anos, fala assim, esses meus 5 anos eu quero curtir a faculdade, curtir a universidade e curtir meus alunos. Quero levar a vida de professor que não precisa preocupar mais em se fazer professor, e sim aproveitar o que ele fez como professor, uma formação dele de professor. Então foi muito tranquilo para mim. E aconteceu um troço muito interessante também que ajudou. Nesse meio tempo, foi a fase que eu envolvi com a Eliana. Começamos a namorar, ficamos noivos, casamos, comecei a fazer disciplina no Unicamp para doutorado, na linguística, na antropologia e na história, entendeu? Então peguei uma licença na faculdade aqui de coisa, que eu dava aula aqui, terça, quarta e quinta. Sexta, peguei licença sexta e segunda, porque sábado, livre mesmo, né? Então eu ficava em Campinas, sexta, para fazer aula, sábado, um dia, direito que eu estar livre, né? Domingo, um dia meu direito a livre, fazia aula segunda-feira, na segunda noite eu voltava e dava aula terça, quarta e quinta, entendeu? Então eu fiquei 2 dias no Unicamp, sexta e segunda,
né? E como eu e Eliana estava vivendo nossa lua de mel, então estava tudo favorável lá na Unicamp nesses dias. Eu ficava sexta, sábado, domingo, 4 dias, entendeu? Em função da minha nova vida de matrimonial, entendeu? Até eu brincava assim, Eliana falou, faz doutorado, não decidi ainda. Até bem, claro, né? O doutorado vai ser um doutorado super tranquilo. Ela estava doutorando, naquele pico de doutorado que a Eliana fez, um doutorado assim, mestrado, um doutorado, com muita dedicação, entendeu? Assim, vou fazer um doutorado de Alcova. Ele brincava assim, né? Vou doutorado de Alcova. Eu estudando no Unicamp. E faz lua de mel com você. Entendeu? Levando uma vida de professor de fora e estudante aqui. E lá no levei de estudante mesmo, vou para RU, vou não sei para quê, entendeu? Eu curti essa fase, então eu sempre tive isso, entendeu? Aí foi saindo normal minha aposentadoria. Nós estamos hoje, né, finalzinho de maio de 2023, nosso curso de Educação Física da UFJF está prestes a completar 50 anos. O que você tem a dizer para quem vai assistir essa entrevista sobre esse percurso e o teu percurso aqui dentro? Bom, primeiro, que os que forem assistir, os antigos, né? Eu fui um professor do século passado. Entendeu, né? Eu brinco sempre assim, tem uma faculdade dele, do século passado. Olha, que eles vão assistir e espero que eles tenham algum proveito. E, na verdade, sempre tem, né? Vamos saber um pouco da história contada por mim, e cada um conta do seu jeito, né? Principalmente quando é na visão de história oral, né? E quem conta um ponto aumenta um ponto, né? A gente, né? E alguns pontos eu devo ter aumentado, né? Outros eu devo ter esquecido, né? Diminuído alguns também. Diminuído também, mas de forma geral, foi isso que aconteceu. Entendeu? A minha chegada aqui, a minha ida no ginásio, a minha estadia no ginásio, foi uma escola para mim. A minha estadia na Newton de Paiva, foi uma escola para mim, como professor Newton de Paiva. A minha estadia como treinador, foi uma escola para mim. A minha estadia no FMG foi uma escola para mim. A minha estadia depois aqui chegando como professor, que sempre foi uma escola para mim. A minha estadia em Colônia foi uma escola para mim. A minha estadia na Federal do Rio, a minha estadia na UERJ, eu participei da UERJ, entendeu? Passei muito também na Castelo Branco, com a Bela Gissone lá, aquele pessoal da Bela Gissone. Participei muito na Rural, tinha um pessoal amigo meu lá, também da ginástica, eu estava sempre lá, entendeu? Então, todas foram grandes escolas para mim, entendeu? Tive chance de estudar 6 meses em Madrid, na Escola de Madrid, entendeu? Todos foram passei 3 meses na escola de Leipzig, na Alemanha Oriental, tudo isso foi somando para mim. Então, todas foram grandes escolas e todas prazerosamente, sempre me sentindo aluno. E onde eu era professor, eu me sentia professor-aluno, porque eu sempre gostei dessa relação de estrada de mão dupla, professor e aluno. E aquela alegria do menino de 15 anos que conheceu a ginástica no clube de ginástica, ela permaneceu durante todo esse tempo. Até que nunca vai acabar. É uma coisa que eu não quero tirar da minha vida, esse jovem, alegre, sorridente que eu fui na vida. Entendeu? Eu era moleque, né? Eu ia para o clube treinar e falava assim, eu não vim nessa vida para sofrer, não. Eu vou sofrer, porque todo mundo sofre. Vou cortar dedo, vou bater cabeça ali, vou errar, né? Vou ter sofrimentos. Mas o grande prazer da minha vida é a minha alegria. Sempre gostei de olhar para a vida como um leque aberto, assim, como se eu estivesse olhando para a vida, como se eu estivesse olhando um caleidoscópio, entendeu? Um leque aberto de vida, entendeu? Porque a vida é tão bonita, é tão ampla, tem tanta coisa boa para se ver, para admirar, para usufruir, e não consegue. E tanto é, se um dia puder voltar, eu volto. Volta, até brinco assim, né? Até eu falo assim, mas você não vai fazer seu doutorado nessa vida acadêmica? Não, se um dia eu puder voltar, eu faço depois. Vou brincar com os amigos meus assim, né? Depois eu faço. Já lancei a semente, vai ficar nas minhas raízes de ser humano, entendeu? Então, se houver volta, lógico, né? Não sei, o mistério, quem sabe, né? Se um dia eu for o primeiro, se eu puder, eu volto e conto para vocês, eu brinco assim, né? Aí nessa situação assim, então hoje eu me sinto tão bem, como eu fui na época de jogador de futebol, como eu fui na minha época de clube de ginástica, na época de início aqui, na época do FMG, sempre assim, então, entendeu? Assim, é um caleidoscópio, eu gosto sempre de estar girando aí, para ele modificando de posições, aquelas pedrinhas que estão ali, entendeu?
Robert Janik, muito obrigado.